Praça Carlos Gomes, monumento a Carlos Gomes, que guarda os restos mortais do maestro campineiro que nasceu na cidade das Andorinhas em 11 de julho de 1836. Na praça, que fica em uma região brejosa do centro de Campinas, já foi um lugar indesejado pela cidade, onde se acumulavam detritos e de onde brotavam inúmeros focos de doenças. Em 1848, depois de algumas intervenções de saneamento, passou a ser denominada como Praça do Passeio e em 1880 passou a se chamar Praça Carlos Gomes. Em mais de um século de transformação, além de ser palco de eventos culturais e gastronômicos, com seu coreto, árvores, parque e bancos, ela traz a placa biográfica do maior ícone da música clássica e erudita, o maestro Carlos Gomes. O totem é um dos mais de 40 logradouros apontados no livro Ruas de Histórias Negras, como uma das que deve ter o emplacamento com uma pequena biografia do homenageado. Um resgate do que muito da história de uma cidade que teve um filho tão ilustre, mas que pouco se fala de sua afrodescendência. Esse reconhecimento que nós precisamos. Essa coisa do processo de embranquecimento de Carlos Gomes, processo de embranquecimento de Nilo Peçanha. O que se tem de oficial era o que seu pai, Manuel José Gomes, era pardo. O que consta no batismo do homem simples de Santana do Parnaíba, que aprendeu música e, em Campinas, ficou conhecido como Maneco Músico. É o que conta a curadora do Museu Carlos Gomes. Pesquisando documentos, muitos documentos oficiais de cartório, né? A gente encontrou a certidão de nascimento do Manuel José Gomes, o pai do Carlos Gomes, né? E ali diz que a mãe, eles usavam esse termo pardo, né? Quer dizer, na verdade todo mundo que não era da elite era pardo, né? Eles usam esse termo e então ela era já, né, agregada de um engenho de cana, que talvez essa especulação, né? Que fosse uma ex-escrava que era agregada no engenho de cana em Santana de Parnaíba, aqui perto de São Paulo. E a certidão dele também, do Manuel José Gomes, né, cita isso também, que ela era menor, pardo, enfim, vem essa indicação, né? O pai dele, olhando as imagens, a gente vê que realmente ele tinha uma afrodescendência. O Carlos Gomes já não tem tanto visual, né? Mas o pai já é mais visível, né? Mas o problema é que o pai, a gente tem só duas imagens, né? Mas de qualquer forma se percebe bem essa afrodescendência. O Carlos Gomes, a certidão de nascimento dele tem um problema assim, técnico, que ele foi registrado, né, quando nasceu, né, logo depois que nasceu, sem o nome do pai. E depois ele vai pôr o nome, né? Então já e no documento lá que está na Cúria de Campinas, tem um documento da época que ele nasceu, riscado, depois tem outro que é de 1868, quer dizer, é bem posterior, né? É uma data bem posterior, né? E não consta. Carlos Gomes, aos 23 anos, dava aulas e se apresentava em concertos, mas queria mais e disse que deixaria a cidade. Os registros mostram que, quando questionado pelo irmão de que não teria coragem de deixar Campinas, Nhotonico, como era conhecido, disse: "Só voltarei coroado de glória ou só voltarão meus ossos." E foi o que fez. Foi a Santos, de lá para a capital brasileira, o Rio de Janeiro, e depois para a Itália. Uma vida ligada à música, sem grandes anotações a respeito da origem do compositor. Se pegar aquele período colonial mineiro também, são todos afrodescendentes, quase todos, né? Então era meio padrão, assim, os músicos. Por exemplo, o padre José Maurício, que foi mestre de capela no tempo de Dom João VI, também era afrodescendente. Então era uma profissão, um pouco antes do Carlos Gomes, né? Era uma profissão muito ocupada por afrodescendentes, né? Os homens usavam aquele bigode farto, né, que vinha aquelas coisas. Então, assim, não dá. Tem umas fotos, assim, dele já no fim da vida, não sei, não dá para identificar isso, né? Porque mesmo no fim da vida, o bigode caído, que ele já estava doente, não dá para ver. Consagrado na Europa, Carlos Gomes adoeceu, pediu refúgio em solo brasileiro e foi acolhido no Pará, onde faleceu. O corpo, de volta à terra natal, foi enterrado no mausoléu da família Ferreira Penteado, que fica no cemitério da Saudade.
Só em 1905, num chuvoso 5 de julho, é que os restos mortais do maestro foram depositados neste monumento túmulo, que fica no centro de Campinas, sob o olhar de artistas, políticos e jornalistas. Para os que passam pelo local, a afrodescendência de Carlos Gomes nem sempre é conhecida. Você sabia que Carlos Gomes era afrodescendente? Sabia porque eu acompanho justamente, né? Sempre acompanhei o trabalho dele, né? Além do conservatório, né? E até porque eu cresci escutando o Guarani, né? Inclusive na Hora do Brasil, né? Que é onde toca, né? Realmente. E ele, assim, ele é um ícone. Não, nem imaginava. Acho que nunca foi comentado comigo quem era Carlos Gomes. Já chegaram a falar pra mim que ele era, mas eu não acreditei muito, porque Campinas tem um histórico de um racismo muito grande. Aí eu não cheguei a acreditar muito, até porque ele tem uma estátua, né? E pessoas muito importantes daquela época, para ter uma estátua, não eram pessoas pretas. Eu não sou de Campinas, sou de uma cidade perto de Campinas, chamada Amparo. E aí, quando eu vim para Campinas, foi onde eu tive contato com o Carlos Gomes. E aí, uma das primeiras coisas que me ressaltaram é que ele era um cara muito importante, uma figura negra muito importante, não só para Campinas, mas também para o Brasil. Outro personagem homenageado com a biografia na placa que identifica a rua que leva seu nome é Luiz Gama, também apontado no livro Ruas de Histórias Negras. Líder abolicionista, advogado, jornalista e também poeta, Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia. Em sua trajetória, esteve sempre envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. A mãe dele era uma mulher negra, ela veio da África liberta, e o pai dele era um burguês de ascendência portuguesa com dinheiro. Só que o pai dele tinha vício em bebida, vício em jogo, acabou perdendo tudo. E quando ele tinha por volta dos 7 anos, o pai dele vendeu ele como escravizado. Só que pelas leis do Brasil, ele tinha nascido livre, ele não poderia ser escravizado. Mas o pai dele vendeu. O autor do livro Infanto Juvenil sobre o Homem fala dos tribunais com seus conhecimentos jurídicos e também como ele defendia os escravos que podiam pagar pela carta de alforria, mas eram impedidos por seus donos. Ele que defendeu inúmeros escravos que entraram no território nacional após a proibição do tráfico negreiro em 1850. Ele que, em 1869, ao lado de Rui Barbosa, fundou o Jornal Radical Paulistano. Entre as posições políticas, destacou-se o fato de que ele se envolveu com a formação do Partido Republicano Paulista. O escritor e jornalista fala dessa relação de Gama com Campinas. Essa parte da vida dele foi em São Paulo, que ele era muito inteligente, ele foi trabalhar para uma pessoa que na época ocupava um cargo como se fosse o secretário de Justiça ou de Polícia hoje. Ele teve acesso à biblioteca desse homem e ele começou a estudar esses livros de direito, sozinho, completamente sozinho. Ele foi estudando, foi absorvendo tudo aquilo e ele foi jornalista também, foi colunista, foi cronista, foi poeta. Mas esse trabalho dele como advogado foi bem importante. Ele começou a defender as pessoas negras para que pudessem se livrar da escravidão e também a defender os estrangeiros que vinham de fora, obviamente, mas que eram tratados de uma forma cruel. Então ele também defendia esses estrangeiros e muitos deles de graça. Ele conseguiu uma permissão para atuar nos tribunais de primeira instância. E aí ele começou essa luta dele e ao longo da sua carreira ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados, sem ter feito uma faculdade de Direito. Ele teve jornal aqui, que era o Getulino, ele escrevia para jornais no Rio de Janeiro, para vários jornais em São Paulo. Ele era uma pessoa muito influente, porque a capacidade intelectual dele fazia com que ele abrisse muitas portas e que ele conseguisse combater o racismo através da sua inteligência. Então ele dentro dos jornais onde ele atuava, ele escrevia crônica, ele escrevia artigos sobre a atuação de juízes e sobre a atuação de advogados. E ele assinava? Ele assinava, às vezes com pseudônimo, às vezes com o nome dele mesmo, mas ele assinava e mostrava todos os erros do sistema judiciário e mostrava que muitos desses juízes
eles eram corruptos. Eles davam sentenças contrárias às pessoas negras porque eram amigos dos fidalgos, dos donos de fazenda, das pessoas ricas da época. Então ele através da escrita, ele ia mostrando tudo isso para a sociedade, que fazia com que ele não fosse uma pessoa muito benquista por esse pessoal que estava no poder. Mas ainda assim ele conseguiu fazer uma história, tanto que quando ele morreu, que foi pouquíssimo tempo antes da libertação dos escravos, a morte dele, o velório dele foi um acontecimento assim, em São Paulo. A lei original que denominou a rua que corta o bairro Bonfim até o Guanabara é de 1949, mas passou por alteração em 2020, a pedido da Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil. A Câmara de Campinas aprovou um projeto de lei redenominando a via como Rua Advogado Luiz Gama. A lei é de autoria do ex-vereador Carlão do PT, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Campineiro. Nós fizemos um projeto de lei que foi votado na Câmara, passou a se chamar Rua Doutor Luiz Gama. Então é importante que a gente recupere esse referencial que sirva como autoestima para o nosso povo negro. A homenagem ainda não está com a denominação atual e a comissão deve pedir essa atualização, pois após 133 anos de sua morte, em 2015, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, reconheceu a atuação de Gama, que em 1850 tentou frequentar o curso da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, hoje a USP, Universidade de São Paulo, mas foi impedido por ser negro. Luiz Gama foi o primeiro advogado pro bono. Luiz Gama nasceu em 1830. Né? De todos os abolicionistas, ele era o mais velho e foi o único que, mesmo não tendo frequentado a faculdade de Direito, ele se habilitou, né? Ele adquiriu conhecimentos o suficiente para advogar e libertou mais de 500 escravizados. Só que nunca tinha sido reconhecido como tal. Então, né, nós tivemos, no primeiro momento, foi a OAB São Paulo, que agora já, né, século XXI, que reconheceu o Luiz Gama como, né, patrono da advocacia, o Conselho Federal também, e aqui em Campinas nós temos uma rua denominada Luiz Gama. Então, através da parceria que a Comissão da Verdade tem com a Câmara Municipal, na gestão do advogado doutor Marcos Bernadelli como presidente da Câmara e o Carlão do PT como presidente da Comissão de Direitos Humanos, levamos esse pleito ao presidente da Câmara para que fosse o nome da rua fosse modificado através de um ato legislativo.